E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta pra falar de Tianguan Shifu, né, de Heaven Official's Blessing, que a gente vai falar então sobre o segundo capítulo, sobre o segundo episódio da segunda temporada, que saiu aí na semana passada. Eu tô até meio atrasado, mas tá valendo. Pra quem não lembra como acabou, o Xie-Lian, ele foi junto da Mestre dos Ventos até a Cidade dos Fantasmas para averiguar aí um possível pedido de ajuda que tinha sido feito por algum outro oficial do céu. E chegando lá, ele se depara com Sanlan na sua verdadeira forma, né? Como Huan Chen, o grande líder daquele lugar, né? O responsável, o cara que domina aquela cidade, aquele lugar. Então, antes da gente falar sobre o que aconteceu no episódio 2, deixa o seu like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se você não é por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, inclusive os recaps e comentários de Heaven Official's Blessing. E comenta à vontade ao longo do episódio. Me diz aí quais são suas cenas favoritas, as coisas que você acha que eles mudaram da obra original, não deveriam ter mudado, coisas que vocês acharam que ficaram muito boas. Já devo adiantar aqui que esse episódio tá muito gay, tá maravilhoso. Então comenta à vontade. E claro, já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Então o Xie-Lian, ele foi para aquela casa de jogos, né, onde ele se deparou com o Sanlan, né, ou a sua verdadeira forma, o Huan Chen, lá apostando com outros homens, num grande lugar, em um grande palco, sob uma cortina vermelha. É tudo lindo em relação a isso, né? Ele inclusive fica mais uma vez admirado e assiste o que tá acontecendo naquele momento. Que inclusive uma das fantasmas que tá lá perto diz que ele deve ser muito sortudo, porque não é sempre que o chefe tá lá, né? Não é sempre que o Huan Chen tá por lá. Então a gente vai ver um homem apostando, ele quer que o seu negócio prospere, só que assim, é um jogo onde eles precisam apostar coisas de real valor, né? Ele oferece a própria mão, mas a mão dele não tem valor nenhum, afinal de contas ele não é um grande artesão ou um médico muito talentoso. Então ele aposta anos de vida da própria filha. Num primeiro momento ele ganha, só que ele não fica contente com aquilo. Ele é ainda mais ganancioso e além de tudo maldoso quando ele aposta pela morte dos outros colegas apostadores dele, e ele volta a apostar anos da vida da filha dele, mais anos agora, o casamento dela. Ele se tornou ganancioso, né, e tem uma personalidade muito maldosa, e isso junto acaba gerando aquilo. O Xie-Lian assiste tudo de longe, confiante de que o Sanlan nunca aceitaria alguma coisa assim, porque ele ainda conhece um Sanlan de coração puro e gentil. Os próprios fantasmas em volta, mesmo que não sejam as pessoas melhores do mundo, eles se questionam sobre a atitude daquele homem, afinal de contas é uma atitude absurda. E o Xie-Lian tá prestes a intervir, inclusive, porque não importa o que aconteça, o resultado desta aposta deste homem será que alguma vida inocente vai acabar sendo afetada. Se ele vencer, os colegas apostadores dele vão morrer. Se ele perder, a filha dele vai perder vários anos de vida e ter o casamento dela condenado. Então, antes que o Xie-Lian possa fazer qualquer coisa, ele é interrompido pelo Mestre dos Ventos, né, que aparece do nada, vai contar que ele acabou sendo arrastado por um grupo de mulheres fantasmas quando ele chegou no lugar, e elas tacaram um monte de coisa nele, um monte de coisa na cara dele. Pra quem não lembra, ele tava na forma de mulher, então elas tentaram jogar coisas, tipo, a ideia que traz pra gente é que estavam maquiando ele, e ele tá assim desesperado por aqueles acontecimentos, assustado, mas tipo, é só um bom alívio cômico, divertido do momento. E então ele vai explicar que foi sorte ele ter encontrado o Xie-Lian ali, porque ele marcou de se encontrar com o príncipe Taihua, o Quan Chiu, eu acho que é o nome, o deus marcial celestial do leste, né? Aquele rapaz de aparência jovial, de cabelo claro, que foi muito amigável com Xie-Lian quando eles estavam no domínio celestial. Ele conta que combinou de se encontrar com ele ali na casa de jogos. Por sorte ele foi até lá, acabou se reencontrando com Xie-Lian,
e que aquele lugar é muito bom porque é muito agitado, então é fácil vocês se encontrarem sem realmente revelar a sua identidade. E ele ainda diz que entende o que o Shelian tá pensando nesse momento, né, sobre aqueles acontecimentos, mas eles não podem interferir. Aquele é o domínio do Huan Chen, e os jogos, eles são um acontecimento de acordo mútuo, então eles não podem simplesmente intervir, né, os celestiais ali, os deuses marciais, eles não podem simplesmente chegar no domínio do Huan Chen e intervir dessa forma, até porque ninguém tá sendo obrigado a fazer nada ali. Então eles decidem só assistir, esperar aquele homem apostando anos da vida da própria filha e a vida dos colegas. Só que eles são interrompidos. Quando eles estão prestes a ver o resultado, eles são interrompidos do mesmo jeito. E por mais que o Shelian e o Mestre do Vento estivessem tentando manter as suas identidades escondidas, eles são interrompidos pelo Quan Chi, pelo príncipe Tai Hwa, que vai parar tudo, vai chamar o cara ali de tudo, né? Vai criticar ele, que ele entende que buscar riqueza e status é uma coisa, mas a maneira como ele desvaloriza a vida dos outros não pode passar impune. Então ele simplesmente chega atrapalhando tudo, e o Shelian e o Mestre dos Ventos, óbvio, ficam muito frustrados, afinal de contas eles estavam buscando esconder a identidade deles e aquilo pode atrapalhar tudo. O príncipe Tai Hwa então é repreendido pelo próprio Huan Chen, né? Afinal de contas aquele lugar é criado para farra, que ele não pode simplesmente chegar lá e atrapalhar aquilo daquela forma, só que ele tá com muita raiva de toda aquela situação, da maneira como aquele homem tava postando as coisas, e ele acaba nesse acesso de raiva desafiando o Huan Chen, e os dois começam uma batalha ali. O Huan Chen mal se mexe, óbvio, ele é muito poderoso, ele tá no próprio território, só que em meio a essa luta, né, os fantasmas saem dali, fogem, todos revoltados com a atitude daquele homem que apareceu do nada, só que ele tá prestes a mostrar a verdadeira identidade deles, né? O príncipe Tai Hwa, o Lan Quanqiu, ele tá prestes a assumir a forma original dele, e isso seria um problema, porque o Shelian e o Mestre dos Ventos assistindo de longe, eles só estão torcendo para que ele não acabe atrapalhando o disfarce, não revelando quem ele realmente é. Só que isso está prestes a acontecer. Só que Huan Chen é mais forte, consegue controlar ele, selar os poderes dele e captura ele. Os fantasmas que assistem perto, eles começam a rir daquela situação, e o Huan Chen vai falar: olha, hoje vocês tiveram sorte, esse homenzinho veio até a gente e a gente acaba de capturar ele. Então tentem a sorte nos jogos, apostem à vontade, para quem sabe vocês não podem levar ele para casa. Ele é o nosso grande prêmio do dia, e o príncipe Tai Hwa, ele tá lá preso enquanto os fantasmas estão dispostos a apostar e capturar ele. E o Shelian e o Mestre dos Ventos, eles não sabem o que fazer, eles estão simplesmente frustrados porque todo o plano de se esconder deles foi por água abaixo, e eles estão pensando em uma maneira como lidar com toda aquela situação sem causar um problema maior ainda, e começando até a cogitar a ideia de que talvez tenham que lutar. Mas num primeiro momento, apostar parece a ideia mais certa. Então eles decidem abusar do azar do Shelian, que sempre tira 2 nos dados, segundo ele, para tentar ganhar isso com os menores números. Só que quando eles jogam, o Shelian simplesmente tira o maior número possível. Então é azar puro aquilo tudo. E daí os dois estão perdidos, eles já estão começando a cogitar realmente começar uma batalha naquele lugar. Então Huan Chen, ele tá generoso. Ele decide dar algumas chances àqueles homens de levarem o rapaz, da forma como eles quiserem. O Shelian é o primeiro a se voluntariar a competir, né? Então dessa vez as pessoas vão apostar diretamente com o próprio Huan Chen, com o próprio rei da cidade dos fantasmas. O Shelian então aposta e acaba perdendo feio, assim. O Shelian então tá prestes a apostar, e ele é interrompido pelo próprio Huan Chen, que vai dizer que a postura dele de jogar os dados tá errado, e convida ele a subir até o palco para ele ensinar. Todo mundo fica assim abismado, fica surpreso com aquela situação. Então a gente tem um momento mais delicioso, talvez de todas as temporadas, de toda a primeira temporada, e agora um dos momentos assim mais envolventes, como o pessoal tava brincando pelo Twitter,
como isso passou na censura da China? Essa cena é totalmente gay, muito gay, maravilhosamente gay. O Xie sobe as escadas e se aproxima, os dois separados apenas por um curto véu vermelho, por aquela cortina. Enquanto uma trilha sonora densa e sentimental toca, a gente escuta inclusive o coração do Xie acelerar. É muito legal essa cena porque eles fazem questão de nos dar várias informações que mostram a tensão que existe em volta deles nesse momento, sabe? A obra, ela precisa entregar neste momento, nesses, sei lá, 5 minutos que duram essa sequência, todo o sentimento, toda essa tensão sentimental que existe entre os dois nesse momento. E é muito legal a maneira como o Xie avança de maneira segura, por mais que as outras pessoas fiquem olhando aquilo achando que ele possa ser atacado, ele sobe confiante, enquanto o Huan Chen nesse momento entrega um outro lado dele, que aquelas pessoas lá embaixo nunca viram, e que apenas o Xie lá em cima tá vendo. É o lado do Sanlan, o lado mais puro e gentil dele. Então uma sequência linda, né? Enquanto essa trilha sonora maravilhosa toca e os dois se olham, trocam olhares apaixonados, olhares que falam muito um pro outro, contam muita coisa sobre os dias que eles passaram juntos antes, e através daquele fino véu vermelho, como eu já falei, é uma representação clara, legal, que mostra como existe uma linha tênue entre o que separa ele, entre o amor e os problemas dele. Tá tudo num lugar, mas é tudo muito frágil. Então ao longo dessa cena, o Xie continua querendo apostar, e o Huan Chen vai ajudando ele, pega na mão dele e ensina ele a mover os dados de maneira correta. É tudo de maneira muito gentil, sabe? Então essa sequência inteira, ela é muito lenta e contemplativa, assim. Tu fica sentindo, vivendo aquele momento junto com eles. Então num primeiro momento ele perde, mas o Huan Chen diz que era apenas um momento de teste. Num segundo momento ele perde de novo e o Huan Chen volta a apostar, parece que ignorando aquele segundo momento, quando o Xie finalmente ganha. Inclusive, durante aquele momento, ele vai chamar o Xie apenas de Liang. Todo mundo fica realmente surpreso, assim, tipo, os fantasmas não entendem, é mestre do vento, o príncipe do Taiwan, ninguém entende a maneira íntima como ele se refere ao Xie. Então, antes da última aposta, ele pede o que ele estaria apostando em troca, e o Xie diz que a única coisa que ele tem é um pão cozido no vapor velho que tá guardado com ele, e o Huan Chen aceita aquilo. Inclusive, vale mencionar o protesto do príncipe Taiwan. Como assim? Tudo que eu tô valendo é meio pão cozido a vapor? E óbvio que a mesa do vento se interrompe. Ele tá ótimo, tem que apostar só isso, tá ótimo, para de reclamar. E aí então, na última rodada, o Xie acaba ganhando. E aquele momento que foi tão mágico, tão intenso, que, cara, foi o ápice do episódio, envolveu a gente demais. Esse momento acaba e eles conseguem salvar o príncipe Taiwan. Inclusive, o príncipe achava que o Huan Chen, ele tava lá, ele tá feliz, porque ele achou que ele só queria o Xie lá em cima para trapacear e vencer dele, mas o Xie conseguiu vencer, né? Inclusive os fantasmas estão todos deslumbrados, afinal de contas ele ganhou só porque foi ensinado por aquele homem, como ele é incrível, como o líder deles é tão incrível. Só que o Xie tem total noção de que na real ele só ganhou porque o Huan Chen deixou ele ganhar. Então o Huan Chen finalmente ele ultrapassa aquele véu e a aparência dele chama a atenção de todos, né? O Xie volta a olhar para ele, os fantasmas lá ficam deslumbrados com a aparência dele, a aparência jovial, cheia de vigor. E o Xie lembra então da última conversa que eles tiveram, quando ele disse que a próxima vez que ele encontrasse o Xie, ele deixaria então para mostrar a sua verdadeira forma. E hoje Xie conhece ele então com a aparência original dele e naquela linda, maravilhosa, deslumbrante visão que ele tem do Huan Chen. Antes que eles possam ir embora, então, Huan Chen interrompe eles, né? Ele vai dizer, ok, deu tudo certo, tu levou teu amigo, mas tu ainda perdeu uma aposta.
Eles não entendem num primeiro momento, mas o Xie-Lian tá confiante de que ele não voltaria atrás com a palavra dele, mas ele fala que num primeiro momento, antes dele subir e o Huan Chen ensinar ele a jogar os dados, ele perdeu uma aposta. Então ele exige aquilo que eles haviam apostado, e por mais que as pessoas em volta não entendam bem, o Xie-Lian então vai acabar entendendo o que eles haviam apostado, e ele entrega o pão cozido no vapor, o meio pão que ele tinha guardado com ele. Enquanto o príncipe Tai Hwa protesta em volta disso, os outros fantasmas assistem aquilo tudo abismados, mais um clima de muita tensão sexual, um diálogo muito contemplativo e envolvente volta a acontecer entre os dois, né, onde existe muita confiança e cumplicidade. E nesse momento, então, o Huan Chen aceita de bom grado, por mais que o Xie-Lian pareça estar super desconfortável e constrangido de ter apostado aquilo, mas o Huan Chen parece aceitar aquilo feliz. E quando ele vai embora com os subordinados dele, o Xie-Lian vê de relance ele mordendo o pão, ele olha um pro outro, eles acabam cruzando olhares e ele morde o pão, dando a entender a ideia de um beijo indireto, né? Porque é o pão que o Xie-Lian também estava comendo, e aquilo deixa o Xie-Lian muito sem jeito, muito constrangido, e tudo que ele faz é sair correndo de lá na hora. Então, quando o príncipe Tai Hwa e o mestre dos ventos e o Xie-Lian se encontram depois de toda essa confusão, o Quan Chi, né, o príncipe, ele é repreendido pela mestre dos ventos duramente por ter agido daquela forma. Ele quase jogou tudo por água abaixo, quase revelou o disfarce deles, enquanto o Xie-Lian é um pouco mais gentil, mas pede que ele tome mais cuidado. Inclusive o Xie-Lian e o Quan Chi, eles são apresentados formalmente pela mestre dos ventos, e depois eles todos discutem sobre a aparência do Huan Chen, né? Porque o príncipe Tai Hwa, ele não tá muito crente de que fosse mesmo ele, mas a mestre dos ventos garante que é, porque já viu ele, sabe que uma das aparências dele é como aquela, mas não sabe se realmente é aquela ou se realmente é ele, porque afinal de contas ele pode mudar muito de aparência, aquela pode ser apenas uma pele, e só que o Xie-Lian, na própria cabecinha dele, tá pensando sobre isso, e ele tem certeza de que aquela é a aparência real do Huan Chen. Afinal de contas, ele não mudou muito da aparência dele de Sanlan, assim como ele tinha dito que quando ele encontrasse o Xie-Lian de novo, ele estaria usando a forma original dele, e ele ainda lembra da primeira vez que eles se encontraram, que ele tava com aquela aparência, né? Vocês lembram lá no primeiro arco, aquele arco da noiva fantasma, foi um primeiro momento onde eles se encontraram e o Huan Chen tava realmente com essa aparência. Agora eles estão meio que buscando uma solução para a situação, porque eles têm medo da segurança estar reforçada depois da confusão que o Quan Chi causou lá na sala de jogos. E a mestre dos ventos sugere, inclusive, que o Xie-Lian vá direto no Huan Chen, já que são amigos, e fale com ele. Só que nisso, o príncipe Tai Hwa, ele protesta, dizendo que se eles são amigos, não importa que ele não goste do cara, que ele pareça uma pessoa questionável, a gente não deve mentir, enganar os nossos amigos, e o Xie-Lian concorda com isso. O que coloca eles, mais uma vez, em um beco sem saída. Eles não sabem bem o que fazer nesse momento, até que algum som estranho interrompe eles, e o Xie-Lian percebe alguma coisa, e aquele som, aqueles barulhos, inclusive a maneira como as vozes que ele escuta, as coisas que estão dizendo, trazem lembranças a ele. Lembranças de um menino com o rosto todo enfaixado e com algumas marcas estranhas no rosto, que apareceu lá no primeiro arco, lá no arco da noiva fantasma, e ele tem essas lembranças desse menino com este som e essas manifestações das pessoas, e ele sai correndo para ver o que está acontecendo, e ele se depara com alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque o episódio acaba aqui. Algumas pessoas podem achar o episódio lento, mas ele foi tão maravilhoso. Como eu disse, ele é um episódio que é para ser contemplativo, pra gente assistir com calma e pra gente viver aquele momento. É um momento em que os dois se reencontram, é um momento que Xie-Lian encontra com o Huan Chen em sua forma original, e antes mesmo que a gente possa voltar pro que é tradicional da história, né,
para as investigações e as batalhas, a gente precisava viver aquilo. Os dois, né, principalmente o Xie com seus sentimentos à flor da pele, com o coração disparado, com uma fina camada vermelha separando os dois, e o Huan Cheng ali, gentil, pronto para receber ele a qualquer momento, e fazendo as suas pequenas investidas, né, sempre de maneira singela, mas sempre significativas, ajudando ele a salvar o amigo, aquela questão com o pão e aquele beijo indireto, é tudo a maneira do Huan Cheng deixar muito claro o tempo inteiro o quão apaixonado ele é pelo Xie Liang. E eu acredito que agora, daqui pra frente, a obra deva assumir um ritmo muito parecido com o da primeira temporada, né? Sem momentos tão intensos, porque eu acho que o que eles entregaram nesse episódio 2 foi demais pra gente, sim, foi maravilhoso. Então muita coisa vai acontecer ainda, a gente pode esperar ansioso e vamos ver finalmente o que eles vão desenvolver com aquele menino que apareceu lá na primeira temporada. Eles estão entregando, inclusive, muita coisa de lá pra gente, né? É bom a gente rever essas lembranças. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo! Tchau, tchau!